Parece que, então, quer dizer que a moça ela não tá conseguindo encontrar um cara que presta, porque, pelo menos aparentemente, os caras que prestam são os caras que, no mínimo, eles cozinham, né? E eles não bebem e não fumam. Então, rapaziada, antes de mais nada, né? Um salve aí pra vocês, um salve pro Rafael Aires também, que foi de lá da página dele, que eu peguei esse vídeo da página oficial. Tamo junto, Rafael, um abraço. E então, vamos começar pelo primeiro tópico, rapaziada. O que que acontece, tá? Acontece que a gente vive, na verdade, na cultura do quanto pior, melhor. Né, isso eu percebo que é um fenômeno comum entre a maioria das pessoas, com relação a sobrepeso, com relação a fumar, com relação a beber, com relação a analfabetismo, com relação a promiscuidade, com relação a ser tóxico no sentido de irresponsabilidade afetiva. Eu percebo que esses principais elementos que eu consigo agora destacar de cabeça são muito comuns entre a maioria das pessoas, homens e mulheres, na minha opinião, por conta da cultura que a gente vive aqui, ainda mais no Brasil, né, do quanto pior, melhor. Você é a soma das 5 pessoas que você anda. Então, se você conviver com essas pessoas, elas vão conseguir mudar você. Né? Então, o homem, ele tem que ser o cara que ele é o malandrovski. Ele é o malandrovski. Ele é o malandrovski e a garota tem que ser aquela que é bem vulgar. Então, quanto mais vulgar ela for, mais respeitada, mais empoderada, mais independente, né, menos ela se importa com a opinião do homem e vice-versa. Então, meio que a gente tem a cultura, isso vem dos Estados Unidos também, é claro, né? A cultura da vadia e a cultura do cafajeste. Consolidada, acima de tudo, entre os jovens. Não são todos, é claro, óbvio que não são todas as pessoas, isso é nítido, é só você sair de casa, mas é muito comum o que acontece hoje em dia. Então, o primeiro ponto é esse, a gente vive na cultura do quanto pior não presta. Agora, já conectando, eu até poderia ter trazido esse como o primeiro, mas ficou como o segundo. E eu não tinha nem percebido. A impressão é que os caras que prestam, na verdade, eles têm a impressão de que eles são exceção, de que eles são raros. Eu discordo em certa medida disso que o Rafael falou. Tá? Inclusive, isso foi uma coisa que eu aprendi no livro do Rollo Tomassi. O homem, vamos tratar o cara que presta como homem bonzinho aqui. Por que eu tô falando? Não é bem com relação a esse cara que ele tá falando, mas pode ser. Então, o que eu tô querendo dizer aqui é que em certa medida eu discordo com o Rafael. Em outra medida ele tem razão. Porque existe o cara que ele não tem valor, ele é completamente antissocial, então esse cara, ele não é que ele está evitando esses ambientes, é que ele não tem oportunidade. Tem esse grupo e tem realmente o cara que está focado, como ele disse. Existem esses dois fenômenos, digamos assim. Certo? Então, por essa premissa desse cara, que vamos tratar como bonzinho, como esse cara introvertido, esse cara excluído socialmente, muitas vezes esse cara ele tem a impressão de que ele é o raro. De que ele é bom e que só tem homem que não presta. Quando na verdade é o contrário. Os homens que não prestam, rapaziada, pelo menos no nosso conteúdo, a gente sempre tratou esses caras como exceção. O cafajeste, vamos usar esse termo, o cafajeste, não presta, tanto faz. Tá? Por quê? Porque exige muita confiança. A maioria dos homens não tem a confiança necessária para ser o tal cara que não presta, para ser o cara que exercita opções com mulheres. Os cafajestes, os caras que não prestam, eles são exceção, porque é necessário uma confiança acima da média para você ter essa lábia, para você ter essa atitude, para você ter facilidade em lidar com as mulheres. A maioria dos homens não são. A maioria dos homens são bonzinhos, a maioria dos homens são enrolados, não são desenrolados, e são os caras que, na verdade, prestam. Número 3. Mulheres preferem homens que não prestam primeiro. Em grande medida, isso é uma verdade. Em grande medida, as mulheres preferem os homens que não prestam primeiro. Elas não vão assumir isso, raramente elas assumem, porque elas ficam ardidas quando a gente fala. Mas entre as amigas elas confessam. Elas não gostam quando isso sai da boca de um homem, normalmente, tá? Mas é uma realidade. Por quê? Em grande parte, o cara que não presta, tô falando o cara que não presta primeiro, porque os caras acham que a mulher que é o cara que não presta sempre, direto, o tempo todo, ou que a mulher não gosta de homem romântico. Isso não é verdadeiro. Eu já falei 1 milhão de vezes pra vocês. Os caras interpretam as coisas como preto no branco, como ou 8 ou 80, não é assim. Sacou? Então, muitas vezes, no começo, as mulheres preferem o cara que não presta, principalmente. Não são todas, é claro. Eu vou explicar normalmente. Claro que tudo tem contexto. A gente está abordando as coisas por uma perspectiva mais generalizada. Não tem como a gente abordar tudo como individualmente as situações. Mas às vezes depende do contexto. Mas generalizando, o que acontece é o seguinte: o cara que não presta, rapaziada, muitas vezes ele representa para a mulher uma garantia de que ela vai ser amada de verdade. Uma das coisas que as mulheres mais se preocupam ao se relacionar com o homem é um envolvimento emocional muito profundo. É por isso que normalmente são elas que levam em consideração, mais do que nós, sei lá, o seu signo, entre outras coisas. Muitas vezes as mulheres vão querer o cara que não presta primeiro e passa a prestar com ela, porque é uma garantia de que ele gosta muito, ou elas vão querer o cara que ela sabe de alguma maneira que ele já não prestou no passado.
Porque muitas vezes, não é sempre, mas muitas vezes o cara que presta desde o início é como se fosse uma red flag pra mulher. Provavelmente ela vai botar você de amigo. Vou falar de novo. O cara que presta muito, eu falo primeiro, desde o início, no começo, já valoriza muito. Provavelmente ela vai botar você de amigo, é como se fosse uma red flag pra mulher isso. O que pode representar, na verdade, é uma manipulação da sua parte, uma carência da sua parte, ou você só tá tentando iludir. Ou você tá sendo egoísta. Ou você tá sendo inseguro. Muitas vezes não quer dizer que você realmente gosta de verdade, entendeu? Agora, quando o cara não presta, ele passa a prestar, aí ela fala, ele gosta, não é possível. Pô, ele mudou? Ah, então ele realmente ele tá apaixonado. Número 4, tá? Quando a mulher quer o cara que presta. Normalmente a mulher ela vai querer o cara que presta desde o começo, desde o início, se ela for uma mulher que ela se valorizou muito, e se valoriza muito. Ela, não sempre, mas muitas vezes, ela vai gostar assim do cara que é esse cara bom e que presta, etc., desde o começo. Porque ela se valorizou para isso. Beleza? Portanto, ela acha que ela merece sim esse tratamento. Número 5. Esse aqui é interessante, tem relação. Síndrome da mulher extraordinária. O que eu percebo é que muitas mulheres elas tentam ser extraordinárias o tempo todo. Em partes, o horóscopo muitas vezes é representação disso, porque da lua de tal, do não sei do que, eu sou especial por causa disso, eu sou especial. Então muitas vezes a mulher ela tem essa obsessão em mostrar como ela é especial para as pessoas, para se sentir completa, né? E já o homem muitas vezes o que ele quer é uma mulher que é normal, que é ordinária, que ela não está tentando mostrar como ela é especial e competir e mostrar que ela é extraordinária em tudo. Eu atribuo isso em partes ao feminismo e a uma carência das mulheres. Muitas mulheres colocaram na cabeça que não quero homem, não preciso de homem, sou independente, então elas precisam agora se sentir especiais de outras formas. Aí vai ser através do horóscopo, vai ser através do não sei o que, de um monte de coisa. Porque elas consideram que o homem não é uma garantia, né? No fundo o que elas realmente queriam é ser amadas. Mas elas não confiam tanto em homens, e às vezes até por conta não só da ideologia, mas às vezes sim por experiências traumáticas que elas tiveram com cafajestes no passado, que é o próximo tópico. Exige muito e oferece menos. O que pode acontecer é isso. Quanto mais a mulher se envolve com homens que não prestam, e eu não quero dizer que quanto mais a mulher se envolve com homens que não prestam, menos ela vai oferecer e mais ela vai exigir do cara que presta provavelmente. Então quando a mulher tenta copiar o comportamento cafajeste, provavelmente o que ela vai acontecer, ela vai criar um monte de trauma, ela vai ter um monte de gatilho. Entendeu? E aí muitas vezes, né, o próximo cara que for falar com ela, não é sempre, tá? Não são todas. O que vai acontecer aqui é como se o cara estivesse andando no campo minado. Ele tem que tomar cuidado com cada coisa que ele fala, cada palavra que ele fala, porque senão ele pode acabar pisando numa bomba. Porque senão ele pode acabar disparando algum gatilho, por conta dos traumas que outros caras deixaram nessa mulher. Mais uma vez, um abraço pra vocês, um abraço pro Rafael também. Curtei o vídeo emprestado rapidinho lá do TikTok dele, e até a próxima.